damas e cavalheiros, essa semana é a Semana Santa. A Semana Santa começa a ser comemorada um domingo antes, que é o domingo de Ramos, quando Jesus Cristo, ele sentado em cima de um burrico, ele passava pela rua e a multidão toda com ramos na mão, ramos de palmeira, e ficavam abanando e dizendo Hosana, e todos homenageando então o rei dos reis, Jesus Cristo. Foi uma entrada triunfal, digamos assim, que aconteceu naquele momento, né? Naquela semana toda, alguns acontecimentos estavam para acontecer. Jesus Cristo, então, quando ele resolveu convidar os apóstolos para uma ceia na qual se fartaram com carne de carneiro. Depois, então, Jesus Cristo deu pão para todos eles e um cálice. Era o momento de comemorar a Páscoa judaica, e aí daquele momento em diante ele estava modificando como deveria ser comemorado a Páscoa. Então a Páscoa, que era comemorado antigamente, era relacionado à saída do povo hebreu do Egito, se libertando então do jugo da escravidão de 400 anos que eles viviam naquele tempo. Então era feito uma vez por ano uma cerimônia em lembrança daquele tempo. Então Jesus Cristo, ele deu o pão para todos eles e o vinho. O pão simbolizando o corpo e o vinho simbolizando o sangue que haveria de ser derramado para o perdão dos pecados da humanidade. Depois disso, então, Jesus Cristo ele foi até o jardim com alguns apóstolos, e ele pediu para que alguns apóstolos velassem por ele, mas eles caíram no sono e ele ficou lá sozinho no jardim das oliveiras de Getsemane. Esse jardim era um jardim muito conhecido naquele tempo, e lá estava ele à noite, começando a sofrer pelos pecados de toda a humanidade, desde que o primeiro homem foi colocado nessa terra até o fim dos tempos. Ele começou a ter um sofrimento tão angustiante que desejou não ter aquele sofrimento, quando ele comparou aquilo como um cálice e disse: Senhor, afasta de mim esse cálice, porém faça a tua vontade. Quer dizer, ele mostrou que queria fazer a vontade de Deus e não a vontade do seu próprio corpo, de querer se livrar daquele sofrimento muito angustiante que ele passava naquele momento. Foi o momento em que ele começou com a expiação, o momento que ele começou a sofrer por cada pecado do homem nesta terra, para que o homem, se arrependendo, não pudesse sofrer as consequências do seu pecado. Então ele está absorvendo para ele toda a dor que haveria de acontecer para a humanidade que peca. Depois daquilo, então, ele se entregou aos que foram até ele para prendê-lo. Conta as escrituras que Pedro puxou da espada e cortou a orelha de um dos guardas que estavam ali para levá-lo preso. E o Senhor pegou a orelha e recolocou no lugar onde tinha sido cortado. E aí então ele foi levado. E o Pilatos, ele percebendo que aquele homem não tinha nem um crime para poder justificar ser preso, ele resolveu então, como era a época da Páscoa, e ele imaginando então que o povo poderia soltá-lo,
né? Uma vez que ele parecia para o Pilatos que ele não tinha nenhum crime, ele pegou e falou para o povo ali presente. Havia uma multidão na frente e tinha uma pessoa chamada Barrabás. Barrabás, ele era considerado criminoso para com os romanos, porque ele fazia levante contra Roma. Ele era uma pessoa que queria libertar Israel do jugo que tinha com os romanos. E aí então o povo então estava lá e Pilatos então ele propôs: vocês querem que Jesus Cristo, ou seja, Jesus seja solto, ou vocês querem que Barrabás seja solto? Então naquele momento o povo quase que unanimemente pediu para que Barrabás fosse solto, já que ele era alguém popular já há muito tempo naquele lugar. E o povo sofria muito, sendo escravo, digamos assim, servos dos romanos. Aquilo era uma vergonha para o povo hebreu que estava ali, né? Então, Jesus Cristo ele foi entregue então para ser crucificado, para sofrer. Então, chicotearam ele, veio um outro lá e colocou uma coroa feita de espinhos, machucando a sua cabeça, sua testa, sangrando. Ele, quando foi açoitado, ele foi açoitado com pedaços de ossos na ponta do açoite e deslaceraram suas costas, fazendo seu sofrimento ser muito angustiante. Estava ali, então, um homem sofrendo. E ele poderia, como Deus, se livrar de tudo aquilo, mas ele estava suportando. Ele já tinha suportado já a dor lá no Jardim das Oliveiras, mas ele ali estava, continuando a sofrer, uma angústia sem fim. E, como se não bastasse, pegaram uma cruz e disseram que ele tinha que levar essa cruz nos ombros até fora da cidade, onde havia uma elevação, e lá onde ele seria crucificado. E assim ele fez. A multidão toda, enfileirada, no meio do caminho, estava lá observando e olhando, alguns com pena, muitas mulheres chorando, e outros fazendo chacotas e apontando para ele como um criminoso que deveria ser realmente passar por aquilo que estava passando. Até que ele chegou até lá, foi pregado numa cruz com cravos, um cravo aqui e nos pés, e ele agoniando-se naquela cruz. Colocaram mais 2 ladrões, um em cada lado, e estava ele lá, a mãe dele olhando e sofrendo muito com aquilo, e todas as pessoas que o amavam também estavam sofrendo muito com aquilo. Até que chegou o momento então que ele sentiu sede e deram água para ele, mas não era água, era vinagre. Molharam uma esponja e colocaram na sua boca, era vinagre. E ele teve que suportar aquilo, e ainda disse para o Pai Celestial que deviam perdoar aqueles homens que estavam ali fazendo esse trabalho de crucificá-lo, porque não sabiam o que estavam fazendo. Aí então cravaram uma lança no seu coração, e ali então ele entregou a sua alma ao Pai Celestial. Mas antes disso, ele, para o sofrimento dele chegar a um sofrimento totalmente forte, sem fim, ele bradou dizendo: Pai, por que me abandonaste? Porque ele sentiu-se totalmente abandonado naquele momento, até que ele entregou o seu espírito para o Senhor. Então aquela dor dele cessou naquele momento, e houve um cataclisma na terra toda, e muitos terremotos, muitos raios, muita chuva,
Houve realmente algo aterrorizante no mundo todo depois daquele momento ali. Passou-se o outro dia todo, chegando no primeiro dia da semana, que era o domingo. Maria, Madalena e Maria estiveram lá no túmulo onde Jesus Cristo tinha sido sepultado. E não viram ele mais lá. Até que um anjo disse que não estava lá. E depois apareceu o próprio Jesus Cristo falando com a Maria. Então, aquele momento em diante, começou a ressurreição. Essa ressurreição, ela ainda está acontecendo. E diz as Escrituras que naquele dia muitas pessoas apareceram, que já haviam sido mortas e apareceram como seres ressurretos. E Jesus Cristo então apareceu aos seus apóstolos, sendo que um deles estava incrédulo, era Tomé, e ele desafiou ele a tocá-lo para ver que ele tinha as marcas, e pediu o que comer naquele momento. E os apóstolos não ficaram alegres em saber que ele tinha ressuscitado. Ele ficou 40 dias junto com os apóstolos e junto com todos aqueles que ele conhecia. Depois, então, ele subiu aos céus, pedindo para que os apóstolos fossem pregar o Evangelho para toda criatura, povos e línguas, dizendo que eles deviam ser um com ele, assim como ele era um com o Pai Celestial. Então, assim é a Páscoa. A Páscoa que é comemorado todo o domingo depois da sua crucificação. Então ele teve duas vitórias. Uma vitória porque ele conseguiu expiar pelos pecados de todas aquelas pessoas que se arrependem nessa terra. E a segunda, a ressurreição, completando os seus desígnios, completando a sua missão como Cristo aqui nessa terra. Nosso irmão mais velho, aquele que criou os céus e a terra, sob a direção do Pai Celestial. Eu deixo então essa mensagem para todos vocês repetirem nessa semana da Páscoa. Até a próxima.